Que a paz e o amor do nosso Deus esteja com cada um de vocês. É com grande alegria que compartilho mais uma vez com vocês a palavra de Deus. E convido para se inscrever no meu canal, ativar o sininho, dar um like. Ficarei muito feliz se você compartilhar esse vídeo. Tenho certeza de que ele fará a diferença na vida de muitas pessoas. Mas antes de compartilhar a palavra de Deus, eu quero fazer uma pergunta. Por que muitas pessoas que fazem parte de uma igreja, que se dizem evangélico, algumas pessoas, não todos, não fazem aquilo que a palavra de Deus pede, como realmente Deus quer? E muitos até questionam, dizendo que não segue uma religião, não vão para a igreja, porque é melhor estar fora do que estar na igreja e fazendo o que é errado. A mensagem que nós vamos compartilhar neste momento, ela vai tirar essa dúvida. E diz assim, em Mateus capítulo 13, a partir do verso 24. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Jesus Cristo propôs esta parábola e ele falou que o reino dos céus é semelhante a um homem que plantou uma boa semente. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Veja, o homem semeou boa semente, mas veio o inimigo desse homem e semeou o joio no meio do trigo que o homem tinha semeado. O verso 26 diz assim: e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: quere que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. E o tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para serem queimados, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Veja bem, o homem plantou uma boa semente. O inimigo foi lá e plantou o joio. Os servos, percebendo isso, falaram com o dono do campo que tinha plantado o trigo e perguntaram se ele tinha plantado o trigo e por que nasceu o joio. O dono da casa disse que o inimigo fez isso. Eles queriam arrancar, porém o dono da casa disse que não era para ser arrancado, porque se arrancasse o joio, o trigo sairia junto também com o joio. O que eu acho de interessante é que o próprio Jesus dá uma explicação sobre esta parábola. E está no mesmo capítulo 13, a partir do verso 36. Depois que Jesus Cristo decretou ou falou esta parábola, ele despediu as multidões. O verso 36 diz isso. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo.
Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ou seja, quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. E quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são o filho do maligno. Então vamos com calma. O Filho do Homem é quem planta a boa semente. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos de Deus. E o joio são os filhos do maligno. Agora vem mais uma revelação. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E o ceifeiro são os anjos. Que interessante, né? Veja como a Bíblia, por si só, se explica. O verso 40 diz: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Eu fico impressionado com a palavra de Deus. Olha o que ele diz aqui, que o joio será recolhido e lançado no fogo. Isso acontecerá na consumação do século. Que consumação do século é essa? Na volta de Jesus Cristo. Hoje, nem eu, nem você temos a autoridade de mandar ninguém sair da igreja. Nós não podemos fazer isso. Só quem pode fazer isso é Papai do Céu. Ele diz que o joio e o trigo têm que crescer junto. O inimigo plantou o joio ou colocou aqueles que fazem a vontade dele dentro da igreja para que possa confundir as pessoas e para que muitos que estão fora, que não vêm para a igreja por causa dos escândalos, continuem lá fora. Mas de uma coisa eu tenho certeza, de que aqueles que servem a Deus, que dão bom testemunho, eles vão servir de exemplo para as pessoas que estão lá fora poderem entender que Deus nos ama. Até mesmo aqueles que estão dentro da igreja, que não estão completamente convertidos através da fé, do testemunho, da pregação dos filhos de Deus, poderão ser convertidos. Mas aqui eu vejo claro a parábola, que quando Jesus Cristo voltar, haverá a separação entre o joio e o trigo. O joio será lançado na fornalha, será queimado, mas o trigo será recolhido no celeiro de Deus e viverão para sempre nas mansões celestiais. Os filhos de Deus vão ser recolhidos para viver com Deus por toda a eternidade. Meus queridos, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Faça com que a palavra de Deus seja pregada. Hoje vivemos num mundo onde as pessoas não têm mais esperança. Muitos olham para dentro da igreja, mas até dentro da igreja
o inimigo tem colocado os seus lá. Mas não é porque ele colocou os seus que eu e você devemos abandonar a Deus. Antes, devemos seguir a Papai do Céu e cada vez mais compartilhar a sua palavra. Que Deus possa nos abençoar.